Oxe, o bicho falou. Agora, o Baiano atualizou que todas as reuniões, até Não na é? da Agora minha toda hora mãe, fica que Meu aparecendo. você gravar, vai Deus. falar. Progresso. É. Muito bem, Só gente. Olha entenda só. do progresso, professor. Só do Progresso, progresso, né? né? Então, juntando tudo, inteiros e decimais. Como eu falei, é um conteúdo bem parecido com multiplicação e divisão por potências de base 10, ok? Mas assim, pessoal, nós vamos ver hoje a escrita abreviada e a escrita completa de alguns números, ok? O que que acontece? Às vezes vocês vão ler alguma coisa, alguma revista, alguns jornais, né? E aí você vê a seguinte informação, quer ver? Vamos digitar aqui um negócio aqui para vocês verem. Vamos dar só um exemplo aqui, ó. Vou colocar uma estimativa aqui de 48,4 milhões. Não sei nem se esse dado aqui é um dado certo, mas eu vou falar assim. Cerca de 48,4 milhões de brasileiros deixa eu ver, acho que eu vou colocar assim, ó. 8,4 milhões de brasileiros não sabem ler. Um exemplo, né? Assim, cerca de 8,4 milhões de brasileiros não sabem ler, por exemplo. Então, você encontrou um número aí, nessa informação, que ele está escrito na forma abreviada. Usou apenas o 8,4 acompanhado da palavra milhões. Então, é isso que nós vamos estar observando agora. Esse número abreviado, né? Ou seja, ele está ali decimal, 8,4, acompanhado de milhões. O que que acontece? Ele é multiplicado, né, por 1 milhão. Então, como é que seria esse número 8,4 milhões sem ele estar na forma abreviada? Como é que ele seria? Alguém poderia dizer? 84 milhões? 8,400 milhões. 8 Seria, milhões seria o quê, pessoal? Não. 8,400 400 mil mil 8 milhões e 400 e mil. 400 mil. 400 mil. Pronto, a escrita dele completa seria essa, ó, a escrita normal, né? Então, olha aí, seria 8 milhões e 400 mil. Ok, gente? Isso aí é um exagero meu aí, né? Eu estou dando só um exemplo aí, mas não tem esse tanto de gente aí analfabeta, não. Mas olha só, 8 milhões e 400 mil seria o quê? A forma completa desse número. O que que nós fizemos com 8,4? Se você observar, a palavra milhões vem de quê? Vem de 1 milhão, não é? Então vamos entender uma coisa. Quando eu falar assim em milhões, vem de 1 milhão. É o 1 e quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu posso dizer que é uma base 10. Vamos colocar aqui, ó. Que é uma base 10 elevado a 6. Aí vamos escrever aqui um 6 aqui em cima. Tá dando para enxergar aí, né? Então, milhões vem de 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Eu estou puxando aí para o conteúdo que a gente viu na unidade anterior, né? Então, o que que a gente faria aqui, ó? Nós pegaríamos esse 8,4 e faríamos para escrever ele na forma completa, né?
faríamos uma multiplicação por 10 elevado a 6. E aí a gente já sabe como manusear esse tipo de operação, que é um número decimal multiplicado por uma potência de base 10. A gente faria o quê? Está multiplicado por 10 elevado a 6, a minha vírgula, que está aqui ó, entre o 8 e o 4, vai deslocar quantas vezes? 6 vezes. Não estão lembrados do conteúdo, né? Vamos deslocar 6 vezes para a direita, porque nós temos um 6 em cima da base 10 ali, né? O expoente é 6. Então, como é que ficaria? Vamos deslocar aqui uma vez. Ao deslocar a vírgula uma vez, ela para aqui depois do 4. Uma vez apenas virou o número 84. Está aqui, ó, 84. Eu ainda tenho que fazer 5 deslocamentos. Então, eu vou aqui e coloco 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aí eu vou separar agora, né? E aí se tornou aquele número lá que a gente encontrou lá em cima, 8.400.000. Ok, pessoal? Tá dando para compreender? Sim ou não? Sim. Só Sim. Yuri. Muito bem. E na hora da avaliação, isso aqui eu não sei. Positivo. Pois é, tem que prestar atenção, pessoal. Teve questões lá que eu tinha certeza que ninguém ia me pedir ajuda, porque estava realmente achando eu, né, que estava aprendendo e, na verdade, muita gente bateu na porta aí pedindo ajuda. Então, ó, vamos prestar atenção mais nas aulas. Olha aí. Os números decimais que vimos antes, juntamente com as potências de 10, podem ser combinados para representar números de diversas maneiras. Preste atenção nesse exemplo aí. Exemplo 1. Estima-se que a população brasileira alcançará o seu ponto máximo de crescimento em 2047, no ano 2047, quando chegará ao que? 233 milhões de habitantes. Podemos simplificar a escrita desse número dizendo apenas o que? Olha só, 233 apenas, ó, milhões, acompanhada aí a palavrinha milhões, ó, 233 milhões. Agora, o que ele fez aqui nesse caso? Ele pegou um número que estava na sua forma normal, na sua forma completa, e transformou ele para a forma abreviada. Aí é claro que você tem que observar aí o que ele representa. Não é assim? Ele representa o quê? Ele representa 233 milhões. Então, para você escrever ele na forma abreviada, é só você dividir ele por 1 milhão. Ou seja, quando você vai da forma completa, que é de 233 milhões, essa daqui, ó, e você vai para a abreviada, como ele está aqui, ele representa 233 milhões, você faz uma divisão por 10 elevado a 6. Lembra que o primeiro exemplo a gente fez uma multiplicação por 10 elevado a 6 para encontrar a forma completa? Então, a gente pensaria numa função inversa aí, né? Se para achar a forma completa eu multipliquei por 10 elevado a 6, para achar a forma abreviada desse número, né, eu faria uma divisão, então, por 10 elevado a 6. Ok? Então, veja bem. Então, ele pegou aí 233. Vamos escrever ele aqui de novo. 233. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ó. E aí ele fez uma divisão aí por 10 elevado a 6. Por que por 10 elevado a 6? Porque o número era 233 milhões. A palavra milhões lembra o quê? Lembra 1 milhão. 1 milhão nós já vimos que é 10 elevado a 6. Vocês não podem esquecer disso. Então, o que nós vamos fazer aqui? A nossa vírgula está no finalzinho aqui, ó, desse zero. Porque o número é inteiro. Então, ela vai deslocar 6 vezes. Ela vai uma entre esse zero e esse zero. 2 ela vai aqui. 3 ela vai aqui.
4 ela vai aqui, 5 e 6 ela para aqui. Você não vai colocar 233,0, porque esse vírgula 0 no final, ele some, né? Então ficou o quê? Apenas 233. Apenas 233, você só acompanha da palavra agora, ó, milhões. E tá feita a sua conversão aí, de número na forma completa para a forma abreviada. No primeiro exemplo, nós vimos da forma abreviada para a forma completa. Tranquilo, gente? Joia. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui e vou colocar uma tela branca para a gente fazer uns treinamentos aqui desses tipos de números. Vamos. Ô, professor, no caso, assim, só para me ver se eu não esqueci. 10 elevado a 6 tem que fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 6 Até vezes. chegar a 6. Ou então, faça como eu ensinei na aula. Se temos 10, por exemplo, elevado aqui a 8, você simplesmente faz o quê? Você coloca o 1, número 1, e conta 8 zeros, que é o que tem ali de expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Já achou a resposta. Ok? Ok. Pessoal, então vamos escrever aqui agora uma regrinha, né? Para a gente entender por que horas que eu vou multiplicar por 10 elevado a 6, né? Que hora que eu vou dividir, quando é que é 1 milhão, 1 bilhão, trilhões, né? Também. Vamos colocar assim o seguinte, quando eu falar assim em 1000, me lembra 1 e 3 zeros, né? A palavra 1000 é 1000 e pronto. Depois de 1000 nós temos o quê? Milhões, não é assim? Milhões. Os milhões vai ser o quê? 1, 6 zeros. 6 zeros. Isso, milhões. Quando eu falar em bilhões, aí eu vou ter o quê? 9 zeros. Exato. Olha aí. Isso é 1 bilhão, né? Quando eu falar em bilhões, eu me refiro a 1 bilhão. Quando eu falar em trilhões, né? Eu vou ter o quê? 12 zeros e 12 zeros. Aumenta de 3 em 3. Aumenta de 3 em 3. Ok? E assim vai. É claro que aqui nós vamos utilizar aí 4 trilhões, né? Se a gente for falar em 4 trilhões, eu vou colocar mais ali, mais um zerinho ali. Mas pelo que eu estou vendo aqui, as atividades de vocês acompanham até bilhões, ok? Ele não vai além disso, Depois não. do 4 trilhões, vem o quê? Oi? Depois do 4 trilhões, vem o quê? Quintilhões. Ah, eu pensei que era 5 olhões. 5 olhões? 5 olhões, ó. 5 olhões. Beleza. Aí, depois dos trilhões vem 4 trilhões, depois quintilhões, depois vem sextilhões e assim vai, ok? Aí, gente, o que que acontece? Nós só vamos até os trilhões, né? Para a gente trabalhar aí a escrita abreviada ou a escrita completa, tá bom? Então, é importante, sim, além disso, vamos colocar aqui na frente as potências de base 10 que esses números representam. Primeiro, eu vou fazer ali do 1000, vou colocar logo aqui a base 10. Aqui também, ó, a base 10, eu só escrevo aqui o expoente, ó. Pronto. 1000, vamos lá. 1000 tem quantos zeros, pessoal? 3. Então, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Milhões, quantos zeros? 6. 6, 10 elevado a 6. Exatamente. Agora, bilhões. 9. 10 elevado a 9. Elevado a 9. Trilhões.
12. 12. 10 elevado a 12. 10 elevado a 12. Ok. Isso é importantíssimo, viu, pessoal? Se puder anotar no cantinho aí, se puder printar para guardar, para você vai ser bem Printar agora. fácil. Porque assim, ó, se eu falar assim no número, vou colocar ele aqui na forma abreviada, 1,1, bora meu filho, escreve, 1,1 mil. 1,1 mil, você pode fazer de cabeça, claro, se você quiser. Tá falando 1,1 mil, você vai colocar o que aqui, ele na forma completa? Como é que seria? Ele está na escrita abreviada. Ó, quando tem a vírgula acompanhada da palavra mil, ele está abreviado. Na forma completa ficaria como? 1.100.000. E 100. Não, estamos falando de milhão, não. Estamos falando em mil. 1.100.000. Mil 1.100. 1.100. mil e 100. Deixa eu apagar um zero aqui. 1.100, olha aí. Como que eu achei 1.100? Bora ver, pessoal. O 1,1 está acompanhado da palavra o quê? 1000. Mil. Mil nós já vimos que é 10 elevado a 3. E lembra, da escrita abreviada para a completa, eu faço uma multiplicação. Como ele está falando em mil, aí nós vimos que mil é o número 1000, né? E também é o quê? 10 elevado a 3. Então, a gente faz 1,1 vezes 10 elevado a 3. E aí, o que acontece com aquela vírgula minha, pessoal? Ela desloca 3 casas para a direita. Vamos deslocar uma casa? Desloquei uma casa apenas, ó, virou 11. Então, eu vou colocar esse 11 aqui. Falta deslocar mais 2 casas, então 1, 2. 2 zeros. Pronto. Deu 1.100. Ok, gente? Vamos de novo? Vou colocar aqui 23,39 bilhões. Bilhões. E aí, gente? Para a gente escrever 23 bilhões e 380 milhões. Isso. Vai ser o quê? 23 bilhões e 380 o quê? Milhões, ok? E como é que seria isso aí, né? Bora escrever aqui. Você falou o quê? Você falou 23 bilhões, 380 milhões. Não é assim? Ok. Vamos verificar. Ó, 23 milhões e 380 o quê? 23 bilhões, eu estou falando em bilhões, ó, bilhões e 380 milhões, ok? Aí vamos verificar. Então, nós vamos pegar aqui o número, né, escrito na forma abreviada, que é 23,38, e vamos fazer uma multiplicação, porque eu estou indo da abreviada para a completa, né? Quando eu falo em bilhões, a minha base 10 está elevada a 9, como nós vimos lá em cima. Então, vezes 10 elevado a 9. Vamos resolver agora? 10 elevado a 9, minha vírgula vai deslocar 9 casas, né? Está na multiplicação aí. 9 casas para a direita. Então, vamos lá. Vou deslocar uma entre o 3 e o 8. Com 2 deslocamentos, a vírgula parou ali depois do 8. Então, virou inteiro 2,338. 2,338. Quantas vezes minha vírgula tem que deslocar ainda? Só deslocou 2 até agora. Falta ainda 7 deslocamentos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou separar aqui as casinhas de 3 em 3, ó. E deu a mesma coisa, ó, lá de cima, ó. Tá bom? Então ficou o que aí? 23 bilhões e 380 milhões. Ok, pessoal? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou escrever alguns números aqui e vocês vão aí me ajudar a converter eles aí para a forma abreviada
Agora, vai estar na forma completa para a gente ir para a forma abreviada. Vamos colocar aqui um número aqui, ó. R$ 123. Esse 123 é 123 o quê, pessoal? 123 mil. 1000. Você já sabe que é 1000, né? Ele é um número que ele tem o que aí? 3 zeros depois do... 3 zeros depois do 123. Então, ele é 1000, né? 123 mil. Como que eu vou fazer para transformar 123 mil, esse número aí, na forma abreviada? Agora você vai fazer o quê? Ó? Você vai pegar o 123 mil, ó, e vai fazer uma divisão pela base 10, que representa 1000, que é 10 elevado a 3. 3. Opa, vou acertar isso aqui. Pronto. Que é 10 elevado a 3. Aí o que que eu faço, gente? Minha vírgula está onde aí? Imaginária. Vírgula imaginária está depois do último zero. Depois, muito bem, Pedro. Depois do último zero, olha aí. Então ela vai deslocar aqui quantas casas? 3 vezes. Para a Esquerda. Já que é divisão. esquerda. Isso. Então uma foi, duas, três. Parou aonde? Depois do 3, né? Depois, Pronto. Então que número que ficou aí? 123. 123. Aí você faz o que agora? Você acompanha da palavra 1000. Está abreviado. Olha aí, 123, aí acompanha da palavrinha 1000. Certinho? Ah, professor, não é mais fácil eu olhar o número ali, 123 mil, e colocar só assim, ó, 123 mil e pronto? Pois é, mas será que dá certo sempre? Vamos colocar aqui, ó. 12. Essa daqui, por exemplo, ó. Que número é esse, pessoal? 12 milhões 580 milhões. 12 bilhões Isso. 580 milhões. Então está na casa dos bilhões, não está? Sim. Pronto. Como seria a escrita abreviada desse número? 12,58. 12,58 e acompanhado de quê? Da palavra bilhões. Da palavra bilhões. Será que é? Bora ver, né? Como ele está falando, como nós estamos lendo o número aí, né? E ele está na casa lá dos bilhões. Então, o que que acontece? Nós vamos pegar ele, ó, 580, e vamos fazer uma divisão pela potência de base 10, que representa os bilhões. Bilhões, que é 10 elevado a quê? 12. Deve ter 9. 9, isso aí. Confundindo aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vírgula tá onde? Imaginária. Depois do último zero. Pronto. Zero. Vamos deslocar então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viu aí? Deu certinho. Então parou aonde? No Entre 12. o 12 Entre 12 e o aqui. 5. Isso. Então 12,58. 8. Acompanhado de quê? Oi. Da Da palavra palavra bilhões. bilhões. Ok, pessoal? Você está agora passando um número na forma completa para a forma o quê? Abreviada. Certo? Mas para isso você tem que conhecer as classes. As classes, né? Que é eu falo assim, as ordens, né? Que tem as ordens e tem as classes. Então, no caso, quando a gente fala, lembra, e vocês devem se lembrar disso aí do ano passado, né? Quando acho que o ano passado vocês aprenderam isso. Classes e ordens.
E como é que é dividida essa tabela? Vocês se lembram, né? Existe lá a classe das unidades simples, é assim? A classe das unidades simples, onde vai até 999. Eu tenho também a classe dos milhares, onde a gente lê 1000, né? Temos a classe dos milhões, dos bilhões, classe dos trilhões, e assim vai, ok? Então você tem que conhecer, porque senão você não vai saber a leitura do número para você converter ele lá para a forma abreviada, né? Se for o caso. Ok? Beleza, então assim, pessoal, ó, além disso, deixa eu continuar o conteúdo aqui. Aqui nós trabalhamos apenas a conversão e ele coloca para você aí embaixo, já no finalzinho da página 33 aí, vocês vejam o manual de vocês aí. Estão olhando aí? Tem um quadrinho verde que tá escrito Isso, tem um mil. quadrinho verde que ele coloca, né? Ele só não colocou para vocês ele colocou até o trilhão, isso. Ele colocou aí 1000, que representa aí o número 1000, 1 milhão, tal, 1 bilhão, 1 trilhão. Ele só não colocou as potências de base 10. E eu acho que você ir pela potência de base 10 é mais fácil. Você fazer uma divisão pela potência de base 10 ou uma multiplicação às vezes. Então, eu acredito que você pode até usar essa mesma tabela aí para na frente e só acrescentar a base 10 que representa eles, e aí você trabalha com a base 10. Porque eu acredito que as operações que nós realizamos com a base 10 foi mais fácil. Ok? E aí, gente, o que que nós temos aí, ó? Na página 34, vocês vão acompanhar aí. Na página 34, onde está você? Aqui. Trinta e três. Acho que pulei demais. Deixa eu ver. 34 aqui, ó. Com o auxílio de funções, podemos fazer conversões entre unidades de medida de comprimento, ó, utilizando decimais e potências de 10. Veja como isso é feito. Então, olha só, costumamos abreviar o quilômetro por km, metro por m, centímetro por centímetro, é cm, né? E milímetro por mm, milímetro. Você já sabe que 1 quilômetro é 1000 metros. Aí ele colocou aí, ó. 1 quilômetro é igual a 1 vezes 1000. Ou seja, 1 quilômetro, 1000 metros. Eu estou pegando 1 de 1 quilômetro e multiplicando por 1000. Que a gente sabe que 1 quilômetro vale 1000 metros. Então, 1 vezes 1000 dá 1000. 2 quilômetros, 2 vezes 1000, 2000 metros. 3 quilômetros, 3 vezes 1000, 3000 metros. 7 quilômetros, 7 vezes 1000, ou seja, 7000 metros. Eu vou interromper porque já vai encerrar, pessoal, essa aula. Hoje E são aí, 2 aulas? hoje é uma aula só, tá? Então, o que que acontece? Segunda foi dia de prova. Hã? Segunda foi dia de prova e não teve muitas aulas normais. Exatamente. Então, assim, gente, ó, vocês vão acompanhar